Agora, muito importante é tu não esquecer de deixar o teu like, porque é uma contribuição valiosa, e se inscrever aqui no canal. Eu tava assistindo uma palestra sobre o Aristóteles e me deu uns bons insights que eu quero compartilhar contigo. O Aristóteles foi um mano que foi, tipo assim, extremamente curioso. Ele estudou com Platão e tudo, só que a parada pra ele era bem mais a fundo do que só a filosofia. Ele olhou pras ideias, pros conceitos e pensou, a vida tem mais do que só isso. Dá pra dizer que ele era um cara tão curioso, que, tipo, não teve quase área que ele não colocou a mão, tá? Por exemplo, ele é o ponto de partida da biologia, da lógica, mas não para por aí. Ele escreveu sobre retórica, sobre metafísica, sobre artes, sobre moral, sobre como viver a vida. Onde dava pra meter a mão e opinar e dissecar sobre uma área, ele tava lá e tava curiosíssimo pra ir lá explorar essa área. E então eu me peguei questionando. O Aristóteles nasceu em uma família rica, onde ele foi privilegiado de ter o tempo pra poder estudar e fazer essas pesquisas dele. Ele nasceu em um século onde quase não tinha entretenimento. Não dá pra dizer que o século 4 a.C. foi o século do entretenimento, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu me fiz a questão, o que aconteceria se o Aristóteles tivesse seguido não o caminho da investigação, mas sim o caminho do entretenimento, de chafurdar ali nas emoções e buscar só isso? O que aconteceria se o Aristóteles tivesse sido filho de um pai típico brasileiro e de uma mãe típica brasileira? Primeiro vamos delimitar o que é mais ou menos o típico pai brasileiro. Bom, o pai brasileiro é aquele mano que gosta de sentar na frente do sofá, ficar com o controle remoto assim, tomando cerveja e assistindo futebol. Enquanto que a mãe é uma típica consumista. Eu posso estar errado, mas mais ou menos estereotipando assim, bem forçadamente, seria mais ou menos isso. Então imagina que o Aristóteles nasceu em uma família assim, e não em uma família que dava apoio para ele ser um intelectual e que tinha condições para que ele pudesse fazer as próprias investigações sem precisar trabalhar. Eu acho que o Aristóteles não teria sido tão grande quanto ele foi. No século que a gente tá, o século do entretenimento, muita da nossa atenção é extremamente voltada só ao que gera emoções positivas na gente. Por exemplo, ninguém mais se preocupa em ir lá ler sobre a retórica do Aristóteles, sobre a ética, nada disso. Tá todo mundo mais interessado em um show de stand-up do que um conhecimento massivo e expressivo que vai contribuir para a própria vida e desenvolvimento ao longo da trajetória, né, que a tua vida for seguir. Mas aqui também entra um fator interessante, tá? Mesmo na época do Aristóteles, onde tinha pouco entretenimento e as pessoas se voltavam mais à busca do conhecimento, não teve tantos gênios semelhantes ao Aristóteles. Ele teve mais aprendizes do que pessoas iguais a ele. Mas é um fato que se tu conversasse com um discípulo do Aristóteles, ele evidentemente teria ali um conjunto de conhecimentos brutalmente massivos. Em comparação ao adulto comum, hoje em dia, é fraquíssimo, cara. Tu conversa com as pessoas e tu sabe que elas são extremamente limitadas. É uma visão de mundo totalmente estreita. Elas não têm amplitude nem histórica, nem filosófica, nem conceitual, nem linguística, mas elas sabem sobre todos os humoristas. Elas têm uma lista enorme de piadas, de causos, de histórias engraçadas, o que prova que essas pessoas não são necessariamente burras, elas só estão decorando histórias de piadas e não histórias e conceitos que realmente fossem bons pra vida delas. E aí que veio o meu insight, eu entendi. Ah, então tá no foco. Por exemplo, como é que o Aristóteles inventou várias áreas? Ele inventou porque ele era um pesquisador, ele queria explorar tudo, inventar conceitos sobre tudo, dissecar, acertar nas coisas. Enquanto outras pessoas tinham a mentalidade de eu quero aprender tudo que esse cara tá falando. E outras pessoas, eu quero inventar uma arte bonita. Agora, no século XXI, as pessoas, o foco delas passou a ser eu quero sentir emoções boas. Eu quero assistir um stand-up, eu quero aprender uma piada, eu quero rir, eu quero me sentir feliz. E ironicamente é o século mais triste. Porque se tu foca o tempo inteiro em entretenimento e deixa de lado o conhecimento que vai ser positivo e vai contribuir para tua vida, não tem escapatória, tu já se ferrou. Então um conselho que eu te dou é, em vez de seguir 130 humoristas, baixa esse número.
Continua seguindo alguns humoristas sim, tá? Mas siga pessoas que vão contribuir pra tua vida. Eu tenho noção sim que os humoristas contribuem de uma forma emocional, fazendo a gente se sentir bem, tá? Mas a vida não é resumida ao emocional. Aliás, eu ouso dizer, a vida pode ser muito mais do que entretenimento e só conceitos emocionais. Sério, quantos de vocês que estão aqui me acompanhando assistem 15, 20, 30 vídeos por mês de humoristas, mas não leem um livro? Não expandem o vocabulário, não expandem, não ampliam a sua visão de mundo histórica e filosófica, e aí depois ficam reclamando que estão tristes o tempo inteiro. Ai, eu sou burro. Mas é claro que vai ficar, se o teu foco tá na coisa errada. Seria que nem comer fast food e pizza pra tentar ficar saudável. Fast food e pizza são bons? São maravilhosos de gosto, mas entope as veias do coração, deixa gordo, e se tu ficar muito gordo, tu fica broxa, e uma pessoa broxa, logicamente, vai ser uma pessoa triste. Enfim, eu tô propondo só uma inversão ali na hierarquia das tuas prioridades. Coloca conhecimento em primeiro lugar e entretenimento em segundo, humor em segundo. Coloca tua carreira e o dinheiro em primeiro lugar e entretenimento em segundo. Se tu fizer isso por alguns poucos meses, tu já vai notar uma diferença enorme na tua capacidade de cognição, nos conceitos que tu vai começar a assimilar, nas coisas que tu não fazia nem ideia que existiam e que estavam fora da tua percepção porque o teu foco era outro. Se comprometa comigo de fazer isso, pelo menos em um mês. Um mesinho aí tu vai assistir mais professores do que humoristas. Um mesinho só tu vai deixar um pouco os filmes de lado e vai ler mais livros. Um mesinho só trocando seriados por palestras. Maratonando aqui o canal, quem sabe, não sei. Agora, muito importante é tu não esquecer de deixar o teu like, porque é uma contribuição valiosa. E se inscrever aqui no canal. Fui!